Família Canção Nova, como é bom chegar até você, chegar até o seu lar, chegar até o seu ambiente de trabalho. Você que está pelas estradas do nosso Brasil, nos sintonizando pela rede Canção Nova de rádio. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja. Que a alegria do Senhor seja realmente a sua força no dia de hoje. Após uma semana, talvez muitas batalhas, muitas situações difíceis, chega sexta-feira, muitos chegam cansados. Eu peço já nesta manhã que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, renovando as suas forças, animando o seu coração, trazendo vida, paz, alegria, esperança aí no seu interior, meu irmão, minha irmã. Quero acolher também você de Portugal, que agora sintoniza e assiste o Sorrindo para a Vida. Você que está assistindo a reprise do programa neste momento, nós sabemos que a graça de Deus, ela se atualiza. E a cada manhã também, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, não é verdade? E mesmo você que está vendo a reprise à tarde, à noite, neste dia, as graças de Deus, as misericórdias de Deus se renovam sobre a sua vida, meu querido, minha querida. Que bom ter você aí na sintonia, nesta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025, esse tempo maravilhoso do Advento, que eu gosto sempre de recordar para você que Advento também é tempo de conversão, para mim e para você. E aí, você tem trilhado esse caminho de retornar para Deus, de busca de Deus, de intimidade com Deus? Sim, Advento é tempo de mudança de vida, é tempo de conversão. Aliás, se você não se confessou ainda nesse Advento, busca um sacerdote, Faça uma revisão aí de vida e faça uma boa confissão. Assim a gente começa também, a trilhar um verdadeiro caminho de conversão, porque Deus quer uma vida nova para mim e para você. Natal é isso, Natal é se tornar um homem novo, uma mulher nova, pela força do Filho de Deus que nasceu naquela humilde manjedoura e veio trazer vida nova para cada um de nós, Então lutemos contra os pecados, contra as misérias que nós trazemos, os vícios. Eu não sei o que você precisa deixar, meu irmão, minha irmã, mas eu sei que Deus é poderoso o suficiente para ajudar você a romper com tudo aquilo que é velho. E você começa, então, uma vida nova no Senhor. Combinado? Quero cumprimentar os meus queridos irmãos, colaboradores que estão aqui também. Um bom dia para o Felipe, para o Paulo, para o Celso, para a Gil, para os Rafaéis, pode falar assim? São 2 Rafaéis lá nas Twitters, a equipe que está lá também, Deus abençoe, que bom, trabalhar juntos, é assim que a Canção Nova evangeliza, Ninguém é bom sozinho aqui, e graças a Deus eu tenho os meus irmãos aqui na bancada. Hoje eu tenho a alegria de receber ele, que há muito tempo evangeliza através da música, E gerou uma filha que tem uma voz belíssima, você já sabe quem é, Adilson Sabará, bom dia. Bom dia. Deixa eu até tirar a garrafa aqui para não atrapalhar a gente. Bem-vindo, viu? Obrigado. É sempre bom estar aqui, é sempre bom partilhar a vida e viver este momento também, colocando o coração no coração de Deus, para que realmente Ele possa executar em nós aquilo que é a vontade dEle e nós sejamos dóceis. Isso mesmo. Adilson, você já faz muito tempo que é da comunidade Canção Nova, Conta um pouquinho, resumindo da sua história. Eu cheguei aqui pequena ainda, com 17 anos, já cheguei aqui próximo à Canção Nova, com 18 para 19 anos. Porque você é de Cachoeira, sou de Cachoeira Paulista. Com 18 para 19 anos já fiz o meu primeiro compromisso, Nossa! Depois fiquei um tempo fora da comunidade, mas retornei e vivendo agora aqui em Cachoeira Paulista já há 25 anos, na cidade, de volta à cidade, melhor dizendo, Porque, como você disse, eu sou daqui. E com a minha família, minha esposa, minha filha, Sara, que bastante gente conhece. Tão amada, Família muito amada, graças a Deus, E é um grande presente de Deus, Fazer parte da família Canção Nova e ter uma bela família construída no coração de Deus. Deus faz isso com a gente. Quando a gente se debruça, quando a gente se deixa no coração dEle, Ele realiza aquilo que o nosso coração deseja, Ele traz aquilo que leva e nos santifica cada vez mais.
Eu não estou enganada, você fez parte do Cristo Atividade, é Sim, isso? sim. É a primeira banda Você católica. compôs várias músicas, né? Sim, depois da banda também eu saí, né, e compus várias canções. Uma tem delas CD que eu amo é próprio, Âncora do Âncora Amor, do gente, Amor. que música linda. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor. Essa música é linda. Quantas vezes eu rezei com essa canção do Adilson Sabará, louvado seja Deus. Muita gente cantou, o Brasil inteiro Verdade. cantou, né? Continue, Principalmente com o padre Marcelo Rossi. Continue trazendo músicas né, que nos levam para Amém. Deus, viu? Amém. É muito bom ter você aqui. Obrigado, querido. Sapo, querido, bom dia. Bom dia, eu conheço o Adilson desde quando ele tinha cabelo. Ah, é, né? Eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Faz tempo, é isso aí. Sempre bom estar aqui. Estamos chegando aí, reta final, chegando no Natal, reta final também da nossa campanha aqui do Projeto da M Alma. Você não pode esquecer da Canção Nova, porque a Canção Nova não esquece de você. Então não esqueça de ajudar a gente nessa reta final da campanha para a gente fechar os 101%, né? Isso, o Sapo é esse homem cheio de esperança e eu também sou. E acredito que você também, família Canção Nova. Hoje a gente quer saber aqui também, né, qual é a porcentagem. Eu sei que você está na expectativa, já já a gente vai trazer, mas eu quero com muita alegria acolher minha irmã de comunidade. Estou muito feliz de você estar aqui hoje, Sidna. Bom dia! Bom dia, Pati, bom dia pro Sabará ali, pro Sapo. É uma alegria, né? Depois de muito tempo, estou de volta aqui no Sorrindo para a Vida. É uma alegria sempre voltar, retornar, né? Porque é aquilo que nós sabemos, né? O carisma nos impulsiona por causa da missão. Tudo pela missão. E quem está nos acompanhando agora pode participar de que forma, hein, Sidna? Isso, eu já estou aqui para acolher você que está aí do outro lado. Nós temos o nosso Instagram, @sorrindopravida_cn e o nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Quero com muita alegria neste dia acolher você, acolher o seu testemunho. Você tem algum testemunho com a Canção Nova, com o Sorrindo para a Vida? Envia para nós, porque ainda hoje eu quero, durante o programa, estar lendo o seu testemunho. E achei interessante que o Sapo falou aí da campanha, né, do projeto da M Almas. Graças a Deus estamos aí nessa reta final, na última campanha do mês, né, do ano de dezembro aqui. E como nós temos sempre os nossos desafios, não só os desafios que já temos durante o decorrer do ano, mas principalmente no mês de dezembro, nós temos o 13º dos nossos colaboradores. E graças a Deus, graças a você que é nosso sócio evangelizador, você que assume junto conosco a missão de evangelizar, nós estamos aqui também, já agradecendo você que já fez a sua contribuição, você que fez o seu algo a mais em prol do projeto da M Almas, mas você que está aí do outro lado nos assistindo e dizendo, meu Deus, como que eu faço para ajudar a Canção Nova? Então, nesse dia especial, você pode também estar nos enviando um pix.doação@cançãonova.com, está nos ajudando diretamente no projeto da M Almas. E chegou aqui para nós a doação de 2 caravanas. A Caravana da Ressurreição e Fonte de Misericórdia. Eles estiveram aqui em Cachoeira Paulista, na Chácara de Santa Cruz, e eles fizeram uma contribuição, eles fizeram uma recata dentro do ônibus, quando estavam vindo aqui para a Canção Nova, e já depositaram, fizeram o seu algo a mais em prol da nossa campanha, no valor de R$ 518,20. Então, a esta caravana, Deus lhe pague. Tem uma outra caravana aqui também, Filhos do Céu, do Rio de Janeiro. Eles estiveram aqui conosco e fizeram o seu valor de R$ 327 em prol da campanha do projeto da M Almas. Isso é a forma, né, Paty, dessas caravanas. Mas você que está aí do outro lado também pode estar nos ajudando de alguma forma. Chegou aqui também Generosos, da Maria de Fátima, ela é de São Paulo, mandou aqui para o Sorrindo para a Vida. Também a Jovita de Belo Horizonte esteve aqui na chácara e trouxe o cofrinho dela. E a Vanderlina Maria de Braga, Vitória Espírito Santo, veio aqui na Canção Nova. Foram essas as formas de contribuição que esse povo de Deus teve. Quem sabe agora Deus está inspirando aí no seu coração o seu algo a mais em prol da campanha desse mês. E lembrando, não esqueça de enviar para nós o seu testemunho. Sidna, e uma maneira também de ajudar bastante concreta
é quando você adquire os materiais de evangelização da Canção Isso. Nova. Sidney explicou muito bem aqui as formas de doação, porque eu sei que vai chegando o finalzinho do ano. Muitos daqueles que estão acompanhando a Canção Nova já começam a viver conosco essa expectativa, né, do 100%, o desejo, a torcida, a oração para que dê certo, e já querem ter acesso aos meios, não só para si, mas também para divulgar para outras pessoas. Então, as formas de doação, muitíssimo bem explicadas, mas você também, quando adquire os materiais de evangelização, você ajuda concretamente no projeto Dai-me Almas, porque a Canção Nova ela tem uma missão de levar as pessoas para Deus. Por isso, o projeto Dai-me Almas, a alma não é só o que se desprende do corpo quando a pessoa morre. A alma é a pessoa, né? Qual é o projeto da Canção Nova? Alcançar as pessoas, ganhar as pessoas para Deus, para o céu, para a salvação, não é? E esses materiais de evangelização cooperam muito nessa dupla dimensão. Primeiro, porque é a palavra de Deus que chega à casa de tantos. Segundo, porque quando você adquire qualquer material de evangelização na Canção Nova, o valor que você oferece na compra vai direto para a manutenção de todo esse sistema de comunicação que você vê no ar. E nós estamos indicando para você esse itinerário quaresmal oficial da Canção Nova para o ano de 2026, que está aí, gente. São aí 2 semanas, a gente já estará em 2026, né? Verdade. 2 semanas aí pela frente. E esse será o itinerário quaresmal muito, muito especial, que nós vamos vivenciar no ano de 2026. Mas será que eu preciso esperar a quaresma para eu ter acesso a esse conteúdo? Não, ele já nos prepara agora. Você pode orar, é um livro com o qual você vai orar pelo resto do seu ano, que vai falar com você no íntimo do seu coração, a partir daquilo que Deus quer lhe ensinar, lhe mostrar, libertar, curar, transformar na sua vida. Então já faz o seu pedido, porque isso também vai ajudar muito a você, a sua família e também o projeto Dai-me Almas. É só entrar direto na nossa loja, loja.cançãonova.com, e fazer ali o seu pedido. É o itinerário quaresmal na presença do Deus vivo. E Márcio, bem-vindo, Oh, viu? muito Muito bom ter obrigado. você aqui. Obrigado. E Márcio, aproveitando, já deixa, né? Nós temos o frete especial de campanha, né? Então, você aproveita esse frete especial de campanha, porque você que é sócio, olha só, nas compras acima de R$ 59,00, você tem o frete grátis, né? Já compra o livro, já faz um combo aí, compra, né, uma camiseta, compra um outro artigo religioso, olha só, e você tem direito a esse frete grátis, nossos queridos sócios, a partir de R$ 59,00. E quem não é sócio ainda, né? Nas compras acima de R$ 99,00 para todo o Brasil. Vamos aproveitar, gente? Frete grátis, aproveita, escolhe os produtos aí que você tanto queria, né, ao longo do ano, e também escolhe os produtos para você presentear as pessoas aí da sua família, no Natal, os amigos. Olha que legal, você presentear e ao mesmo tempo evangelizar uma pessoa, né? Levar Deus para ela através de uma camiseta, de um livro, de um artigo religioso. Olha quantas opções você tem aí, né? Aproveite, frete grátis especial de campanha. Vai lá no nosso site loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, ou também pelo telefone, né? 12 31 86 2600. Mas qual Oi. palavra nós vamos meditar hoje? É agora. Provérbios capítulo 12, versículos do 15 ao 27. Porque esta palavra, ela vai tratar de algo que afeta a vida de todos nós. A palavra de Deus, gente, é uma mãe, ela nos educa para a vida. E muitos de nós seguimos a nossa estrada atormentados com pensamentos errados, muitas vezes sem saber o que fazer, perdidos nas nossas indecisões, ou muitas vezes guiados por uma voz ruim dentro de nós. E a palavra de Deus nos ensina como calar essa voz e como acender em nós, permitir que se acenda em nós
a voz do Espírito Santo que nos orienta em todas as coisas. Então pegue aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 12, versículos do 15 ao 27, porque vai pontuar várias situações que nascem dos nossos pensamentos. Um pensamento correto nos leva à felicidade. Um pensamento tortuoso nos leva para o abismo, não é? Então, nós queremos que hoje o Senhor venha nos conduzir em todas as coisas que nós fazemos. Não é assim com você também? Então já deixa aberta aí essa passagem, já nós voltamos a ela. Que bom! E Sidna, já chegou aí testemunho pra gente? Não, ainda não. Estou aqui aguardando, aqui principalmente a sua participação no Instagram Sorrindo para a Vida CN. Se você tem um testemunho com a canção nova, com Sorrindo para a Vida, envia para nós. E através do nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Estou aqui aguardando o seu. E a fotinho já chegou no Instagram, né, gente? Então vamos lá, quero ver o Brasil inteiro aí, você além Brasil também. Já chega, pode pedir oração, vai dizendo em que lugar do Brasil você está acompanhando o Sorrindo para a Vida. Sorrindo para a Vida CN é o nosso Instagram, deixa lá suas intenções também. Pode deixar, se for um testemunho breve, você pode deixar ali também no Instagram. Mas se for um pouquinho mais longo, ou se você também não quer ser identificado, manda através do e-mail sorrindopravida@cançãonova.com, tá bom? E quero também lembrar que está acontecendo pela TV Canção Nova já a novena de Natal. Começou no dia 16, mas você pode começar a acompanhar a partir de hoje, todos os dias, às 5h30 da tarde, na TV Canção Nova. Você pode rezar a novena de Natal conosco e pode ir lá também no CN Plus para resgatar os dias que você não acompanhou ainda, ouvir com calma, rezar, tá bom? É importante. Eu falava no início, né, do Advento, é tempo de conversão, de mudança de vida, buscar confissão, mas a novena também é algo muito especial para nós prepararmos o nosso coração para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Combinado, família Canção Nova? Então vai lá e acompanha a novena. E pela rádio também, meio-dia, nós estamos com a novena de Natal, pela rede Canção Nova de Rádio. Você baixa o aplicativo da rádio, escolhe qual rádio você quer sintonizar. Lá pela rede, meio-dia, é o Márcio Mendes que está fazendo a reflexão da novena lá, tá bom? Certo. Vamos rezar juntos. Juntos, eu também estou lá com o Padre Léo, o Padre Leonardo da comunidade Canção Nova e queremos rezar junto com você a novena de Natal, tá bom? Quero trazer a frase de hoje do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. Deus já o criou em vista das boas obras que ele preparou de antemão para que você investisse a sua vida nelas. Vou repetir. Deus já o criou em vista das boas obras que ele preparou de antemão para que você investisse a sua vida nelas. Deus nos criou com um objetivo, em vista dessas obras que ele já havia preparado para mim e para você. Você já descobriu o seu lugar na igreja? Já descobriu a vontade de Deus para a sua vida? Porque existe uma vontade de Deus para a sua vida. E nós só somos felizes plenamente estando na vontade de Deus e permanecendo na vontade de Deus. Eu desejo de coração hoje que você se encontre na vontade de Deus e que essa canção nos ajude agora também a rezar e a pedir ao Senhor que revele a sua vontade a nós. E a gente permanece na vontade de Deus quando a gente se abre a Ele, quando a gente está com o coração escancarado para Ele. Então que você possa, mesmo nos seus limites, mesmo nas suas limitações, ter um coração sincero e derramado diante de Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Cante comigo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte
realizas prodígios. O que você precisa que Deus realize em você hoje? Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Deixa Deus te sustentar. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. amém. Provérbios capítulo 12, versículos do 15 ao 27. Provérbios capítulo 12, versículos do 15 ao 27. Assim nos diz a palavra de Deus. O proceder do insensato é reto aos seus olhos, mas quem é sábio atende aos conselhos. O tolo demonstra logo a sua raiva, enquanto o esperto dissimula a ofensa. Quem profere a verdade manifesta a justiça. A testemunha mentirosa sustenta a falsidade. Falastrão falando dá golpe de espada, mas a língua dos sábios produz a cura. Quem diz a verdade permanece para sempre. A língua mentirosa não vai longe. É falso o coração dos que tramam o mal. Aos que promovem a paz, porém, acompanha-os a alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios estarão repletos de males. São uma abominação para o Senhor os lábios mentirosos, os lábios mentirosos. Os que agem fielmente, porém, lhe agradam. A pessoa hábil esconde o conhecimento, enquanto o coração dos tolos solta besteiras. As mãos que se esforçam chegam ao poder. A dos preguiçosos, porém, acaba na escravidão. A aflição no coração deprime a pessoa, mas uma palavra de animação lhe traz alegria. O justo conduz o amigo para a retidão, enquanto o caminho dos maus os desorienta. O preguiçoso nem sequer cozinha a sua casa. Quem é esforçado, porém, adquire uma fortuna valiosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E tudo isso aqui que foi dito, um paralelo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o sucesso e o fracasso, todas essas coisas começam no pensamento. Começam dentro de você, nas convicções que você tem, ou mesmo na falta de convicção. Porque a convicção produz um fruto e a falta de convicção produz outro. Aquilo que você sabe que é certo e faz produz um resultado. Quando por não saber você não faz nada, também tem resultado. E onde isso tudo começa? No coração da pessoa, nas suas ideias, nos seus pensamentos, nas concepções que ela tem em relação à vida. E olha, eu vou até retomar aqui alguns com você, vamos dar uma repassada. O proceder da pessoa tola, da pessoa insensata, da pessoa imprudente, a maneira como ela age,
para ela tá bom. Ela acha que está certo, que o proceder do insensato é reto aos seus olhos. Ele acha que na sua tolice está fazendo o que é certo. E qual o remédio para isso? Aprender a escutar, ouvir os outros, ouvir a verdade, porque a mentira é mais ligeira. A mentira tem perna curta, mas corre rápido. Você sempre tem que aprender a reservar o outro ouvido para ouvir o outro lado da história. Todas as situações têm duas versões, pelo menos. E a pessoa imprudente, ela se casa com a primeira coisa que ela ouve. Meu Deus do céu, para que inteligência então? Usa a inteligência. Entende? Quando algo nos é dito, a gente precisa perguntar, a gente precisa se questionar. Será a verdade nisso que foi falado? E se há a verdade, tem aquela teoria das 3 peneiras, né? Primeira pergunta é verdade? Se for verdade, é conveniente que se diga? É justo, é certo? Convém falar? Vai produzir frutos bons? Ou vai produzir frutos maus? Acolher isso no meu coração, porque eu estou ouvindo, né? As 3 peneiras é para você falar, mas tem que ter peneira para ouvir também, né? Convém que eu acolha isso no meu coração. Isso aponta numa direção correta. Quem está trazendo tem boas intenções, não é? E a terceira é peneira, a da caridade, a da verdade, a da conveniência e a da caridade. O que está sendo dito e o que eu estou ouvindo produz caridade no meu coração. Eu vou ter misericórdia por essa pessoa, eu vou orar por ela, eu vou poder fazer um bem para poder ajudar em relação a isso, senão não. O que muita gente não entende é que a palavra de Deus, ela só é eficaz na vida de quem a coloca em prática. Quem não executa não colhe os benefícios, gente. E isso aqui, eu quero testemunhar para você que foi uma das coisas mais salutares que eu e a minha esposa implantamos na nossa casa. Na nossa casa não falamos da vida alheia, de forma nenhuma, porque se a vida alheia não nos interessa. Porque a pessoa fez, aconteceu. O que você tem a ver com isso? É da sua conta, você vai poder ajudar quando você está conversando ali. Se for para você respeitar essas 3 peneiras, ok, é verdade o que está sendo dito, convém que você converse sobre aquilo e com a intenção de caridade, então, ótimo. Se não, por que você vai intoxicar o seu lar, a sua mesa de refeição, o seu convívio com a sua família, com coisas que às vezes nem diz respeito a você? Uma vez eu recebi uma visita na minha casa e que não voltou mais, porque a pessoa começou a puxar situações da vida da outra, sabe? E falando, sabe, gente, e é cruel, e é mal, porque a pessoa em questão é uma pessoa boa, uma pessoa generosa, isso já tem muitos anos. Só que a pessoa errou. E aí não falta quem deprede a imagem da pessoa. Ela não tinha nada para dizer que a outra pessoa fez contra ela, mas estava propagando males a esse respeito. Quando ela estava na metade da frase, eu perguntei para ela assim: isso que você está falando dela tem alguma coisa a ver conosco? Não, mas é que você sabe se é verdade? Não, é que falaram. Então você não foi lá conversar com ela para você saber se era verdade? Ela falou não. E esse assunto nosso, tem em vista a gente ajudá-la de alguma forma? Aí ela ficou calada. Eu falei, então eu vou pedir a você o favor de a gente mudar o assunto. E aí a visita ficou curta e nunca mais voltou. E olha como é que eu estou triste porque não voltou. Estou morrendo de tristeza. Porque tem certas visitas que é melhor realmente a gente não receber, é melhor não voltar. Porque a pessoa faz da sua casa um depósito de lixo, ela joga o lixo, vai embora e você fica com aquilo para você.
Toma muito cuidado, porque o tolo é tolo, ele age achando que está certo. A pior coisa que tem é você colocar uma arma na mão de um tolo, sabe? Eu fui militar durante vários anos, 4 anos eu fiquei na Força Aérea, e já falei isso aqui, e a gente tinha treinamento com arma. Os procedimentos, eles eram rigorosíssimos, porque de vez em quando um tolo pegava uma arma. Nem todo mundo que está lá é esperto não, entende? Então, se ele não respeitasse o procedimento, já tomava uma tapa logo na cabeça e já ficava preso no fim de semana, porque com aquela tolice se mata uma pessoa, entende? Então, não, o procedimento é rigorosíssimo, porque o tolo brinca com a arma e acha que está tudo bem, né? Uma vez eu fui visitar um pessoal numa fazenda, eles organizaram um encontro de oração ali para os funcionários, pediram para eu estar lá. Aí depois eles quiseram me presentear, me levando para caçar. E fomos lá, né, no meio do mato e tudo mais. E já fazia tempo, né, que eu não atirava e me deram uma carabina. Bom, eu fui militar, né, gente? Eu carrego a carabina como um militar carrega. Você não aponta ela para... Você só aponta uma arma para o lugar em que você vai atirar. A arma estava travada e a arma estava para o alto. Mas o senhor que caminhava à minha frente, ele tinha um olho na estrada e outro em mim. Ele não conseguia, ele não tinha paz. Toda hora ele virava assim, você não está apontando isso para as minhas costas não, né? Porque também ele sabia que uma arma nas mãos de um tolo podia ser a morte dele. Eu falei, não, senhor, fique sossegado, eu estou acostumado com armamento. Por quê? Porque o tolo não sabe que está fazendo tolice. Então, o tolo demonstra... Não, aqui. O proceder do insensato parece certo aos seus olhos. Mas a pessoa que é sábia atende aos conselhos. Quando eu e a Rose, nós tivemos ali os nossos filhos, né? Mas quando foi o Rafa, o nosso primeiro filho, a Rose ainda estava grávida, nós fomos atendidos por um médico maravilhoso. E ele nos explicou isso. A metodologia de educação daquele bebezinho que chegaria não funcionaria só se ficasse na teoria, tinha que ser posta em prática. E como esse médico nos ajudou, nossos filhos dormiram, os dois, a noite inteira, eles mamavam bem, crianças tranquilas, serenas. A gente não ficou sobrecarregado como a maioria dos pais ficam, a gente não vivia esmagado pelas dúvidas, a nossa intimidade, a minha e da Rose, não foi comprometida pela criança que chegou, porque nós colocamos em prática, muitas vezes com dúvida, mas dando fé a quem sabia mais do que nós. E que maravilha a gente ter feito, porque tendo feito a gente aprendeu e fomos ensinar para muitas pessoas. Só que a gente via radicalmente a diferença de resultados para as pessoas que nós ensinávamos. Porque alguns ouviam, concordavam, mas não faziam. Porque eles tinham dó. Tinham dó de não ficar com a criança o tempo inteiro no braço, tinham dó de não colocar a criança para dormir no próprio quarto, tinham dó de muitas coisas. Toda hora que a criança chorava, em vez de reconhecer o choro e saber o que a criança estava passando, a primeira coisa que fazia era tirar o peito, botar na boca da criança. Então, esses atropelos todos, eles não têm consequências só ali, nessa primeira fase de vida. Tem consequências para toda a vida na educação da criança. E lá na frente os pais vão colhendo as consequências. E às vezes vinham conversar conosco. Aí a gente começava a fazer as perguntas, mas vocês fizeram o método direitinho? Não, nós fizemos. As primeiras perguntas que você vai fazendo, você vai descobrindo. Não, isso aqui a gente não conseguiu. Não, mas também não precisa ser tão radical assim. Só funciona quando se põe em prática. Ouvir e não fazer. É a mesma coisa que não ouvir. O tolo acha que está certo. Quem tem inteligência, escuta. Quem tem inteligência, busca conselho. Olha, eu não sei todas as coisas, mas eu não tenho medo de nada que eu não saiba, porque tem alguém que sabe.
E eu não tenho vergonha e não me sinto humilhado de ir lá perguntar. Eu pergunto, eu estudo, eu procuro, eu tiro dúvida, eu peço ajuda. E é assim que você vai se tornando sábio. O tolo faz o quê? Não, se eu perguntar, vão saber que eu não sei. Não, bocó. Se você não perguntar, é que vão descobrir da pior maneira que você não sabe. Vão descobrir com os seus erros. E quando você pergunta, você evita o erro. Quando você não pergunta, você tem o trabalho de corrigir o erro que você cometeu. Entendeu? Então, não, a gente precisa ter inteligência de abrir os ouvidos e aceitar bons conselhos. E diz aqui, ó, o tolo demonstra logo a sua raiva. A pessoa esperta não mostra alteração. Ela controla os sentimentos. Porque muitas vezes quem experimenta você para te tirar do sério, para te deixar com raiva, está fazendo isso de propósito, está manipulando seus sentimentos. Porque aí quando você explode, você fala o que não deve, você age como não gostaria, e a pessoa confirma para os outros a seu respeito aquilo que ela já estava dizendo. Né? Então, inteligência. Quem profere a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha mentirosa sustenta a falsidade. Falastrão falando, falastrão é quem fala demais, boca aberta. Falastrão falando dá golpe de espada. Como assim? Quem fala demais machuca todo mundo. Quem fala demais cria prejuízos que não imaginava. Mas a língua da pessoa sábia se move para curar. Enquanto um boca aberta machuca todo mundo à sua volta, uma pessoa sábia cura com as palavras. Quem diz a verdade, princípio de vida eterna, hein? Preste atenção nisso aqui. Quem diz a verdade permanece para sempre, mas a língua mentirosa não vai longe. É falso o coração dos que tramam o mal. Como assim, Márcio? Se você vê gente tramando o mal, não confie. Não confie quem trama o mal, porque se trama o mal a respeito do outro, trama o mal a respeito de você. Pessoas que se movem para fazer o mal não são confiáveis. Não são. Mas eu conheço, mas não é confiável, mas é meu parente. Não, se move, está tramando o mal, não é confiável. É falso o coração dos que tramam o mal. Aos que promovem a paz, porém, acompanha-os a alegria. Qual dos dois você quer ser? Em qual time você quer estar? Porque é uma decisão. Não é a gente que cai de paraquedas ali. É uma escolha que nós fazemos, é uma decisão que nós tomamos. Nenhuma desgraça, promessa de Deus, hein? Essa daí eu grifaria e escreveria ali na frente, promessa de Deus para mim. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios serão repletos de males. São uma abominação para o Senhor os lábios mentirosos. Os que agem fielmente, porém, lhe agradam. A pessoa hábil esconde o conhecimento. Como assim? Não fica rogando o que sabe. Enquanto o coração dos tolos solta besteiras. A mão dos que se esforçam chega ao poder, a dos preguiçosos, porém, acaba na escravidão. E aqui um versículo que eu sou apaixonado por ele. Eu amo esse versículo. Amo mesmo. Diz assim, a aflição do coração deprime a pessoa, mas uma palavra de animação lhe traz a alegria. Os pensamentos perturbados, aflitivos, angustiados, deprimem a pessoa. A aflição no coração, como é? Se ela está no coração, é cabeça. São seus pensamentos, é o que você cultiva dentro de você. Se for negativo, se você estiver cultivando na sua alma, por meio de muitas preocupações, a aflição, você vai cair em depressão. Está aqui, ó.
Tem gente que acha que depressão é coisa nova. Lê, ó, a aflição no coração deprime a pessoa. Mas uma palavra de animação lhe traz a alegria. Essa palavra pode vir de fora e essa palavra pode vir de dentro. E como esta palavra brota viva dentro de nós quando nós oramos. Por isso que é tão importante nós levarmos os nossos pensamentos na presença de Jesus. A gente tem que aprender a rezar o que a gente pensa. E, sobretudo, dar espaço ao louvor. Entende? Eu e você devemos orar de uma maneira muito rica, porque tem oração de intercessão, tem oração de combate espiritual, tem oração de ação de graças, tem oração de súplica, tem oração de arrependimento, tem oração de perdão, tem oração de cura interior, tem oração de libertação. E eu poderia continuar dizendo aqui das várias orações para você, mas se você confia, acredita nesse seu amigo aqui, vou lhe dizer algo muito importante que pouca gente te diz, ou talvez você nunca tenha escutado. Dê a primazia à oração de louvor. Porque o louvor devolve a Deus o lugar que é dele na sua vida. E o louvor tira você de qualquer buraco escuro no qual você está. A oração de louvor é insuportável a Satanás. Muitas vezes, quando o diabo, na oração de libertação, no exorcismo, não é vencido pela oração do exorcismo e pela oração de libertação, ele é derrotado pelo louvor. O louvor muda o nosso estado de ânimo, porque o louvor nos insere numa outra esfera espiritual. Louvar, meu irmão, louvar a Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às coisas que você não entende. Mas eu vou louvar pelas coisas que eu não entendo, não, você vai louvar ao Senhor, porque mesmo em meio às coisas que você não entende, tem algo que você entende. Que Ele está ao seu lado, que Ele é seu amigo, que Ele não te abandona. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu te louvo, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha sabedoria, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu abrigo, e pela Tua graça, Senhor, eu me libertarei, o Senhor me libertará, o Senhor é o meu libertador, louvado seja, Senhor. E daqui a pouco das lágrimas você está no sorriso, e da tristeza você está na gargalhada, porque não tem como ser triste aquele que está com Deus. Não tem como ser triste, meu irmão. Então, quando você perceber que um pensamento está causando em seu coração ira, ressentimento, frustração, sentimento de impotência, que às vezes a gente se sente impotente diante dos nossos pensamentos. Tem pensamento que ele é horrível, ele tira as suas forças, ele te impede de agir, ele trava você. O pensamento que nasce do medo, ele paralisa você. Você já viu o que acontece com alguns animais na estrada? Você está dirigindo o carro, quando ele olha para o farol do carro, ele fica paralisado no meio da rodovia, em vez dele correr e escapar da morte, ele fica lá esperando a morte. É o que o medo faz com a gente. A gente paralisa e fica lá exatamente no rumo do perigo que vai nos estraçalhar. Quando você perceber que pensamentos assim de impotência surgirem dentro do seu coração, fazendo você perder a esperança, gerando culpa, porque tem pensamentos que nos enchem de culpa, tem outros pensamentos que nos enchem de vergonha. Quando você notar que pensamentos assim estão dentro de você, como descreveu vários deles aqui nesta passagem, tem uma coisa que você precisa entender: não adianta você querer frear esse pensamento. Como eu sou homem, né? Muitas vezes homens me procuram perguntando: olha, me diz alguma coisa, eu peco contra a minha sexualidade, os pensamentos vêm constantemente, e às vezes caio até em masturbação, e eu não quero isso para mim, o que eu devo fazer? E eu fico lutando, a pessoa diz, eu fico lutando, eu passo o dia inteiro tenso, para eu não cair. Qual é o conselho?
Relaxa. Para de pensar nisso. Porque de tanto pensar em não cair, você só fica pensando naquilo que te faz cair. Vai pensar outra coisa, ocupa a sua cabeça com outra coisa, vai ler um livro, chama alguém para dar uma volta com você, vai caminhar, pega o seu terço, põe na mão, vai rezar andando. Não é? Tem gente que não foi feito, meu povo, para rezar entre quatro paredes, a pessoa não consegue, às vezes você é uma dessas pessoas, aí você fica se forçando a ficar num quarto e ali, olha, seja esperto. O mais importante não é estar entre quatro paredes, é entrar na intimidade de Deus. E tem dias que, um lugar fechado não dá para mim. Tem dias que eu preciso de um meu lugarzinho fechado. Mas tem dias que um lugar fechado não dá para mim. Pega o terço e vai andar. Chama Jesus para ir com você. Chama Nossa Senhora para ir com você. Sabe, vai praticar um esporte, vai se cansar. Vai assistir alguma coisa que eleve o seu espírito. Tem filme bom, viu? Que você termina com vontade de viver, com vontade de ajudar as pessoas, de fazer o bem, de superar. Vai assistir uma coisa que presta, não vai se distrair com o que não presta, não. E, sobretudo, não ocupe seu pensamento com essas coisas. Mas se eu não ficar ali, me segurando, eu caio. Caiu? Agradece a Deus que não desistiu de você, nem mesmo sabendo que você ia pecar, porque Ele podia ter retirado a mão dele de você. Você podia ter morrido. Mas Deus te mantém vivo, inclusive quando você toma a decisão de pecar. Agradeça a Ele por isso. E depois de ter pecado, está triste, se arrependa de verdade. Diga: Senhor, eu caí por fraqueza, mas pela Tua força eu me levanto. Eu me arrependo desse pecado, eu repudio esse pecado, eu renuncio a esse pecado, e a melhor resposta que eu vou dar é: não vou ficar mais um minuto nele sequer, não vou permitir que ele me separe de Ti, estou voltando para debaixo da Tua graça, da Tua proteção agora. Recebe-me, Senhor Jesus. Meu amigo, você vai ver que vai ser outra vida que você vai ter. Mas se eu não posso frear o meu pensamento, o que eu posso fazer? Substituí-lo. Em vez de você tentar não pensar naquilo, troque por outro pensamento. Que pensamento? Os pensamentos que te trazem a palavra de Deus. Olha aqui, Olha os pensamentos que a palavra de Deus está colocando na nossa cabeça. Se você não quer os negativos, porque aqui está, o tolo demonstra logo a sua raiva, enquanto o esperto dissimula a ofensa. Faz uma lista só do que viver, O proceder do insensato é reto aos seus olhos, mas quem é sábio atende aos conselhos. Então você coloca lá: eu preciso pensar sobre me abrir para receber conselhos. Eu preciso pensar sobre não ficar afetado com tudo que as pessoas me falam. Eu preciso pensar sobre trazer a verdade sempre na minha boca e no meu coração. Eu preciso pensar sobre produzir a cura por meio das coisas que eu falo. Eu preciso curar as pessoas com as palavras, em vez de ferir as pessoas com o que sai da minha boca. Troca, sabe? Não sentir culpa, nem sentir vergonha, não é a mesma coisa que você não sentir arrependimento. Porque tem gente que confunde arrependimento com culpa, tristeza e vergonha. Arrependimento é romper com o mal. É se você pudesse voltar atrás, não fazer de novo. Parar na culpa, na vergonha e na tristeza te afunda. Tem arrependimento, tem tristeza que é para a vida e tem tristeza que é para a morte. A tristeza que te faz largar o que você cometeu de errado é para a vida, se chama arrependimento. A tristeza que te mantém presa ao que você fez, por culpa, por vergonha e por tristeza, isso te afunda. A pior coisa que você pode fazer depois de cometer um pecado é se castigar, se entregando a esse pecado e dizer assim: eu não presto mesmo, eu estou cansado de tentar. Deus quer de você a luta, meu filho. Quando Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito, é uma direção.
não é só um lugar onde se chega e se chegou. Você tem mesmo, sabe, a pretensão de ser perfeito igual a Deus? Jesus põe diante dos nossos olhos o modelo do nosso Pai Celestial, para que a gente saiba em que direção ir e por onde lutar. Deus quer a luta, a sua luta, para se desfazer, para se desvencilhar dos erros e dos pecados. E se no meio dessa luta você cair muitas vezes, nosso Senhor vai contar como vitória todas as vezes que você se levantar. Então não desista. E não confunda culpa e vergonha com arrependimento. O arrependimento é necessário. Você precisa de arrependimento. Uma pessoa que não tem arrependimento, que não consegue se arrepender de nenhum mal que ela faz, são pessoas que têm sérios problemas. Se você não tivesse arrependimento, você seria doente mental e emocional. Se você não tem arrependimento, meu amigo, procura ajuda, porque você é um perigo para você e para os outros. Entende? Quando se estuda aqueles casos graves de psicopatia, os psicopatas, uma das coisas que se detecta, eles não têm sentimento e não têm arrependimento. Não tem. Porque alguma coisa está quebrada dentro deles. Então não acho que o arrependimento é uma coisa má. Arrependimento é uma coisa boa. Arrependimento liberta. Arrependimento desfaz as malhas do pecado. O arrependimento cauteriza, é a quimioterapia espiritual que mata esse tumor dentro de nós chamado pecado, que vai devorando a vida da gente. Mas a culpa é uma maneira de você se agredir. Claro que quando a gente faz uma coisa errada, a gente sente culpa, mas ficar cultivando a culpa, tem 50 anos, 60 anos que a pessoa fez um negócio e ela está até hoje se culpando. Você está se agredindo. É uma maneira de você se punir pelo erro que você cometeu. Atrás disso tem orgulho, tem falta de perdão. Por que você se culpa até hoje? Orgulho. Não quer reconhecer que é falho, que é imperfeito. Obstinado. Não se perdoa. Você precisa se perdoar. Porque uma pessoa que não se perdoa também não consegue perdoar as outras pessoas. A gente perdoa os outros na medida em que a gente se sente perdoado. Mas se você não se perdoa, pare de se agredir com a culpa. A culpa é uma violência a si mesmo. E a vergonha é uma forma de você se anular. Quando uma pessoa tem vergonha de si, ela não gosta de se olhar no espelho. Quando uma pessoa tem vergonha de si, ela não quer sair de casa. Quando uma pessoa tem vergonha de si, numa multidão, ela se põe no lugar mais escondido, ela quer sumir. Você não é digno de vergonha, você é digno de amor. Você é digno de confiança. Deus fez você para isso. Que feliz essa frase do Padre Jonas. Deus já o criou, já criou você em vista das boas obras que Deus mesmo preparou antes de você nascer, para que você investisse a sua vida nelas. Então, não pare na vergonha, não pare na culpa. Então, quando você nota um pensamento desses, sabe, dentro de você, te mastigando por dentro, te prejudicando, em vez de você responder, em vez de você dizer, eu sou assim mesmo. Normal, é o meu modo de pensar. Não, é o seu modo estragado de pensar. Não foi assim que Deus te criou. Não é assim mesmo, não é normal. Em vez de você dizer isso, você para e diz, opa, esse pensamentozinho miserável que brotou aqui agora, isso é uma tentação. Isso é uma tentação, essa preocupação, esse medo, essa vergonha, essa culpa, é uma tentação que está contaminando tudo o que acontece na minha vida. Isso é uma tentação, você tem que identificar. Olha a importância da gente orar, porque quem ora vigia. O vigia é o que tem os olhos abertos e percebe quando o mal se aproxima. Então não adianta você lutar contra esse tipo de pensamento, porque quando você luta, bate de frente com ele, dizendo, eu não vou pensar nele, já está pensando.
Não vou pensar em indecência. Está pensando. Não vou pensar em pornografia. Está pensando. E quanto mais você pensa, mais aquilo se intensifica e fica. Caiu uma sujeirinha num tapete lá em casa, eu não limpei. Não, minha esposa ficou brava comigo. Mas não limpei porque eu não vi. Depois que eu vi, já tinha muito tempo. Aí ela disse assim, olha, essas coisas quando caem tem que limpar na hora. Porque se não limpa na hora, pigmenta o tapete. Depois que pigmentou, não sai fácil de jeito nenhum. Exatamente o que acontece com esses pensamentos que você fica batendo de frente e conversando com eles, cultivando. Eles se intensificam e eles pigmentam a sua alma. Então, em vez de você ficar batendo de frente com outro, desvia, seja esperto, da tentação se foge, troque por outro pensamento. Diga para esse pensamento, já chega, já deu, acabou. E busque imediatamente um pensamento que seja diferente, um pensamento que de alguma maneira te coloque no rumo de uma verdade que te faça subir. Você não acha que essa palavra que nós pegamos hoje está nos colocando na direção de uma verdade que nos faça subir? Mas você precisa entender que é verdade. Sabe, gente, tem umas coisas que elas dão uma canseira na gente. E uma das coisas que mais cansa nessa nossa caminhada com Jesus, na convivência com os irmãos, é gente que acredita só aqui, na palavra de Deus, mas não desce ao coração, mas não põe em prática. Não põe. O evangelho não é posto em prática. Para não falar dos outros, eu vou falar de mim. Eu cumprimento todo mundo, quem eu gosto e quem eu não gosto. Nem sempre foi assim. E por que você mudou, Márcio? Porque Jesus, no Evangelho, ele diz, se você cumprimenta só quem te cumprimenta, o que você faz de bom? Porque até os pagãos, os malditos, cumprimentam os que são iguais a eles. Se você só ajuda quem te ajuda, o que você faz de bem? Porque gente que não acredita em Deus faz assim também. Você não sabe quantas vezes eu sentei para ajudar pessoas que eu não gostava. Você não gostava da pessoa? Não gostava. E ela notava isso, eu tentava disfarçar por caridade. Você faz a caridade de não deixar a pessoa perceber que você não gosta dela. Por que você não gosta? Comportamento, caráter. Eu tenho muita dificuldade, gente, mas muita mesmo, quando a pessoa não tem caráter. É muito difícil para mim. Mas então, como é que você faz? Trato bem, trato decentemente, porque a gente também não pode desacreditar de todo da pessoa, desanimar. E aí essa pessoa sem caráter vem e procura você. O que você faz? Tenho muito cuidado nas coisas que eu falo, porque gente que não tem caráter usa mal as coisas que você diz. Mas não deixo de ajudar, porque eu tenho o dever de ajudar. Por que você tem o dever de ajudar? Porque eu creio de todo o meu coração no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem como você dizer que uma pessoa é cristã só porque ela diz que gosta da palavra de Deus. Não, é viver a palavra de Deus. Você vive tudo. Eu não vivo tudo, mas quando eu não vivo uma coisa, eu tenho tristeza de não viver. Eu não digo que aquilo está errado. Eu não me dou o conforto de dizer, isso eu não vou viver porque eu não concordo. Nessa situação aqui eu posso fazer uma exceção. Não, eu olho para mim e digo, eu sou fraco. Eu é que não cheguei lá, mas eu preciso e eu peço a Deus, me dê a graça de perdoar, me dê a graça de ser gentil, me dê a graça de amar, me dê a graça de fazer o que é certo. Isso faz a gente subir. São essas as verdades que a gente tem que ter diante dos nossos olhos. O que acontece é que nós não temos dimensão do que uma ideia errada, um pensamento equivocado pode fazer com a gente. Você não tem ideia de como uma ideia errada pode destruir a vida de uma pessoa. Você não tem ideia de como uma ideia errada pode estragar você emocionalmente. Você não tem ideia de como uma ideia errada pode pôr a perder seu casamento.
Ah, mas eu fui tão acertado em 99%, mas esse 1% aqui, eu não consigo entender como é que esse 1% ele pode destruir meu matrimônio. Destrói. Destrói. Uma ideia errada pode acabar com a sua família. Por isso que nosso Senhor, Ele não faz concessão em relação ao pecado. Não é porque Ele é caprichoso e diz assim, fiquei afetadinho porque você não me obedeceu. Não, não é por causa disso não. Porque nosso Senhor, mais do que qualquer um, sabe a malignidade e a capacidade de destruição que um pecado tem na minha vida, na sua, de cada um de nós que estamos aqui. Não é? Ah, mas eu queria tanto, Márcio, me sentir melhor. Eu ando me sentindo mal, eu ando me sentindo tão ruim, eu queria tanto me sentir melhor. Ok, mas como você vai se sentir melhor se você está sempre se massacrando? Se você está moendo a sua alma com essas acusações, com esses pensamentos tortuosos, com esta maneira equivocada de pensar, pense de outro modo e você vai se sentir diferente. Porque se você pensar sempre da mesma maneira, você vai se sentir sempre da mesma maneira. Você precisa mudar a sua maneira de pensar se você quiser mudar o seu coração. Mudar a maneira como você está, mudar a maneira como você se sente. Então, quando uma pessoa descobre que ela pode escolher o que ela vai cultivar no seu coração e na sua mente, não é? Quando ela entende que aquilo que ela pensa afeta diretamente aquilo que ela sente, você sabia disso? Que aquilo que você pensa afeta diretamente aquilo que você sente. Seus pensamentos direcionam seus sentimentos. Quando uma pessoa entende que a sua forma de sentir, é claro, pensamento interfere na forma de sentir. E o que você sente interfere diretamente, impacta na sua maneira de agir. Seu pensamento impacta o seu sentimento impacta a sua maneira de agir e de viver. E, consequentemente, vai afetar os resultados de tudo que você faz. Olha onde começou, nos seus pensamentos. Os pensamentos afetam os seus sentimentos afetam as suas atitudes afetam tudo que você faz na sua vida, todos os seus relacionamentos. Quando você entende isso, então nesse momento, pouco a pouco você vai se libertando. Se essa manhã, se essa partilha da palavra pôde abrir os seus olhos nesse sentido, começou para você agora, nesse exato momento, um processo de libertação de Deus na sua vida. Porque quando você entende isso, começa a libertação. Mas em casos mais graves, não é? Por que isso não funciona? Porque tem gente que vai perguntar assim, mas não é tão fácil assim, não é só trocar um pensamento. E nessas situações graves que eu também enfrento na minha vida, nessas situações eu preciso te dizer uma coisa, por que não funciona? Porque só funciona quando o pensamento que você se propõe é verdade. Não adianta você se propor uma ilusão, uma mentira. Não adianta você pensar num unicórnio rosa achando que você vai vê-lo, porque isso não existe, isso não é verdade. O que você precisa ter diante dos seus olhos precisa ser a verdade. E você precisa acreditar nessa verdade. Seu pensamento tem que ser verdadeiro e você precisa acreditar nele. Eu preciso lhe dizer que você só vai conseguir acreditar nas verdades de Deus que estão na Bíblia se antes você acreditar no Deus dessa palavra. Porque quando você não acredita em Deus, a Bíblia se torna apenas um livro de sabedoria que você aceita ou não aceita. Para mim, não. Para mim, aqui está a minha vida. Aqui, está a palavra do meu Senhor. Aqui, está as diretrizes do meu viver. O que está aqui para mim é lei, que eu não tenho como que ficar me desculpando. Sabe qual a melhor maneira de você se desculpar para não obedecer a Bíblia e qualquer coisa na vida? Dizer que você está procurando ainda entender, que você está estudando. Vai passar a vida estudando e não vai fazer. Porque isso é uma tentação, é uma desculpa. Procure o Senhor.
Põe a sua fé nele. Porque se você tiver um relacionamento com Deus, Ele vai lhe mostrar que todas as palavras da Sagrada Escritura são verdade. Como é que eu vou fazer isso, Márcio? Fale com Ele. Conte para Jesus tudo o que está acontecendo com você. E nesta oração, peça o dom da fé. E os pensamentos de Deus vão tirar você de qualquer buraco escuro que você caiu por distração, ou porque alguém te jogou nele, ou porque mesmo você se atirou nele por própria culpa. Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus vão libertar você. Essa é para nós nessa manhã de hoje. Essa manhã é para nós uma manhã de libertação, de graça, de bênção. Põe as mãos sobre a sua cabeça e pede: Senhor, troca os meus pensamentos. Muda a minha maneira de pensar. Senhor, meus afetos estão atingidos. Eu estou afetado pela minha maneira de pensar, pelas minhas falsas convicções, pelos meus muitos desvios nos pensamentos tortuosos, preocupações exageradas, os medos que tomaram conta de mim. Senhor, hoje eu aprendi que eu preciso trocar esses pensamentos. Eu estou disposto, mostra-me que pensamentos eu devo pôr no lugar, Senhor. Eu farei, Senhor, eu vou obedecer. Seja o meu libertador nesta manhã. E soprar em mim teu espírito de amor, ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Vem soprar em mim teu espírito de amor, ter-te em meu coração é misericórdia, Senhor. Deixa Deus tocar você. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de tua fonte, vem me saciar com teu Espírito Santo. Toca em mim, Senhor. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Busco as águas de tua fonte, vem me saciar com teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós suplicamos nessa manhã, Senhor Jesus, batiza a nossa mente com o Espírito Santo. Se você quiser, coloca mesmo a sua mão sobre a sua cabeça nesta manhã e vai pedindo, Senhor. Lava e purifica a minha mente, Senhor, de todos os maus pensamentos, de todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos que me paralisam, Senhor Jesus. Vem agora me libertar nesta manhã. E o Senhor revelava mesmo muitas pessoas que se torturavam em seus pensamentos. Muitas pessoas atormentadas na sua mente. Muitas pessoas com pensamentos confusos. Senhor, que todo o espírito de confusão vá agora aos pés da tua santa cruz. Clamamos o teu sangue agora sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente nesta manhã, Jesus. Alivia mentes, cabeças que estavam... você sentia a sua cabeça pesada. Era assim. É como se ela pesasse sobre o seu corpo. É como se houvesse uma opressão sobre a sua mente. E conforme a palavra foi sendo proclamada e explicada hoje pelo Márcio, é como se a mão de Deus passasse sobre a sua mente, retirando tudo aquilo que oprimia você, meu irmão, minha irmã. E hoje também um convite para nós foi a oração do louvor. Então louve a Deus. Nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Nós te louvamos, Senhor, por ter usado o Márcio para nos alertar sobre tantas situações que envolvem os nossos pensamentos. Você não conseguia progredir na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, por causa da sua mente, dos seus maus pensamentos. E nós te louvamos, Senhor Jesus, porque hoje o Senhor está purificando as mentes nessa manhã. E eu me deti também nesse versículo, Márcio, que é o último que você proclamou. O justo conduz o amigo para a retidão.
bonito, E Deus né? nos dá essa graça, não é? Que De bonito. conduzir outras pessoas para a retidão, para a vontade de Deus. Se você tem uma mente sã, se você tem uma mente saudável, curada, você pode ser essa pessoa que vai também ajudar outras pessoas a caminharem na retidão, na vontade de Deus. Obrigada, Senhor. Eu quero ser essa pessoa que vai ajudar outras pessoas a se libertarem na sua mente doentia. Através de uma boa palavra, através de uma oração, através das minhas atitudes, através do meu louvor. Obrigada, Jesus. Nós te bendizemos, nós te glorificamos nesta manhã. E queremos também saber daqueles que nos acompanharam aí nas redes sociais, né, o retorno desse povo de Deus maravilhoso, Sidna. Muito, graças a Deus. Tem muita gente aqui participando. Se a gente pudesse, lia todos, né, Paty? Sim. Mas não tem como, o nosso tempo é curto. Mas eu separei aqui 2 pessoas que eu achei bem interessante o que elas partilharam conosco no dia de hoje. A Edinalva, ela colocou assim para nós: bom dia, sorrindo para a vida. Como é bom saber que todas as manhãs tenho esse encontro pessoal com Jesus através de vocês. Há mais de 15 anos acompanho e sou sócia da Canção Nova. Este pedacinho do céu tem me alcançado, consolado, alimentado e me ajudado a estar de pé, a exemplo de Maria, mãe de Jesus. 2025 é um ano muito especial para mim. Depois de 20 anos de orações, o meu filho hoje, com 35 anos, ele foi liberto do vício de todas as drogas. Glória a Deus. Sim, de todas. Do tabaco ao crack, ele foi vítima. Louvado seja Deus. Louvado por essa seja libertação. Deus. Essa provação me mostrou que não era apenas a libertação dele, era também para a minha própria libertação. Nesses anos em que eu orava e agia em favor das bênçãos de Deus, foram se derramando sobre nós. Fui deixando a cerveja do fim de semana, deixei o cigarro depois de 45 anos fumando, até da dependência sexual Deus me libertou. Eu tenho 61 anos, sou mãe, avó, esposa e filha amada de Deus. Por isso é que eu digo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Louvado seja Deus por esse testemunho, né? É por isso que nós sempre estendemos as nossas mãos, o Márcio, né, muito mais do que eu sabe, é que quando nós falamos, né, da evangelização dos 100%, não é simplesmente o financeiro, né, Márcio? Mas é o 100% da evangelização. Estamos falando disso aí, né? De salvação de almas. A Ednete também, ela mandou aqui o e-mail dela dizendo assim, eu estou enviando minha doação para agradecer uma graça alcançada que recebi. Sou sócia desde 2020, quando conheci o Sorrindo para a Vida através da minha mãe, pois estava na casa dela me recuperando de uma fratura tibial. Desde então me encantei com esse programa e estou conectada a vocês todos os dias. Ele me ajudou muito, espiritualmente e emocionalmente. Muitas vezes me fez chorar e rir e levantar. Quando tive minha filha, que hoje tem 4 anos, me vim embora para a cidade de meus pais. Separei e não conseguia mais vender a minha casa. Aí, assistindo vocês, ouvi um testemunho falando de algo semelhante. Me apeguei a Deus. Se conseguisse vender, 10% seria dividido, metade para a minha comunidade e metade para a Canção Nova. E consegui parcelado. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou honrando o meu compromisso. Amo vocês e toda essa obra de evangelização que não pode parar. Segue aqui o meu comprovante. Hoje eu me orgulho e digo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova, e ela mandou aqui o comprovante dela no valor de R$ 1.600 para ajudar a Canção Nova no projeto Dai-me Almas. Louvado seja Deus. Diante dos testemunhos que você está escutando, vou adiantar uma coisa para você. Eu tenho dito que a Quaresma de 2026 ela vai ser muito especial, porque esse itinerário que nós vamos viver na presença do Deus vivo
ele vai entrar fundo no nosso coração, para tratar situações como essa que nós falamos aqui no Sorrindo para a Vida, com mais profundidade, para cuidar de situações como essa que nós acabamos de escutar nesse testemunho. Eu tenho certeza que você que caminha com o Senhor tem o desejo de uma vida nova, de uma vida cheia de alegria, com mais força, sabe? Desejo de santidade, de céu. Então vamos fazer juntos esse caminho, sim. Eu gostaria muito que você já tivesse esse livro com você, porque nós não vamos fazer como nos outros anos, tratá-lo aqui, página a página, como nós fizemos, justamente para que você possa vivê-lo com profundidade. Mas alguma coisa do tema a gente vai tratar aqui no programa, mas eu desejo que você mergulhe nas verdades que ali estão, porque elas vão trazer alegria, saúde, paz, felicidade para a sua vida. É tão fácil, gente. É tão simples, mas a gente precisa dar o passo, tá certo? E louvado seja Deus por esta obra maravilhosa que é a Canção Nova, que vai fazendo tanto bem e mudando tantas vidas. Transformando esse testemunho hoje, forte demais, né? Os Forte. dois, mas esse primeiro, gente, um filho, né, que está nas drogas, no crack, a libertação. E ela foi ver a raiz também, né, ali dessa situação, talvez até que gerou no filho, porque ela também trazia vícios, né? A mãe, um pai que tem vícios, o filho ali, já na barriga, já pode absorver isso também, e eles veem o testemunho, não é verdade? Se a gente dá um contra-testemunho, um mau testemunho, eles vão aprender, eles vão assimilar. E quantas famílias hoje precisam dessa libertação nessa área dos vícios? E esse testemunho veio trazer esperança ao seu coração. Você que tem um filho que está nas drogas, você que precisa deixar também uma vida desregrada na sua sexualidade, você que precisa se libertar da pornografia, enquanto o Márcio foi falando aqui, você se viu naquilo que ele falava, né, dos pensamentos. Talvez até hoje você achava que era impossível, mas Deus já está realizando a libertação aqui. E também Deus dizia de pessoas que não confiavam na misericórdia dele. Mas hoje, através dessa pregação, Deus reavivou no seu coração a confiança em Deus. Então vamos confiar no Senhor em todas as realidades que nós vivemos, as mais difíceis, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E também no projeto da Almas nós confiamos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Hoje nós alcançamos 60% do projeto da Almas, graças a Deus, subimos 3%, hein, família? Mas lembrando que a meta diária é 5,7%. Então a gente está caminhando aí, olha, abaixo da média diária, né? Mas é claro que nós confiamos no Senhor. Faltam ainda 40%, temos 7 dias úteis pela frente e contamos com a sua generosidade, não é? Você que ama a Canção Nova, você que se alimenta espiritualmente, né, diariamente dessa obra de Deus, você que é sustentado através da Canção Nova diariamente, nos ajude, não é, Márcio? Precisamos. Com certeza. E quem já é antigo, quem já nos acompanha há algum tempo, você conhece a obra. Sim. Você já sabe as motivações, né? O que a gente precisa dizer para você é que estamos precisando sim da sua ajuda. 5,7% é uma porcentagem alta para essa altura do mês, viu, gente? É o último mês do ano, está alta. Nós precisamos trabalhar por isso daí. E por isso eu quero contar com você que ama a Canção Nova e perguntar se você já fez a sua ajuda desse mês. Se você não fez, fazer. Se você já fez, quero convidar você também a fazer o seu algo a mais, que é muito importante, é o que vai movendo a Canção Nova em direção ao pagamento das suas despesas, dos seus compromissos financeiros. Uma obra desse tamanho não avança sem honrar os compromissos que assume, não é? A gente precisa de você. E o melhor caminho para você ajudar é o Pix, pix.doação@cançãonova.com. Por quê? Porque no Pix não tem taxa, porque no Pix chega imediatamente. Então a Canção Nova já vai fazer uso hoje da sua doação, se você puder enviar. E você que está acompanhando há pouco tempo, está acompanhando talvez hoje pela primeira vez, né? Poxa vida, mas essa gente aí pedindo no ar, porque a Canção Nova, por inspiração de Deus, não tem propagandas comerciais, nós não vendemos os nossos horários, porque os nossos horários também pertencem ao Senhor. Essa obra, esses canais de evangelização que a Canção Nova tem, todos eles são para Cristo, são para o Senhor Jesus.
não é? E não pode, muitas vezes, ficar vinculado a um patrocinador que exige o que quer, na hora que quer, e a maneira, e diz o que deve ser. Não, nós precisamos dessa liberdade do Evangelho. E essa liberdade nos vem quando pessoas como você, entendendo a importância da evangelização, ajuda. Até como um ato de fé. Não conheço ainda tanto essas pessoas, mas eu percebi que tem algo diferente nesse canal. Ajude. pix.doação@cançãonova.com. Se você achar que o Pix não é o melhor caminho para você, é fácil. Entra lá no nosso site, tem todas as outras formas de colaboração, boleto, cartão de crédito, contas para você fazer transferência. Onde é que eu acho isso, Márcio? No site clube.cançãonova.com. Inclusive, ali você vai achar a forma de se inscrever e participar nominalmente dessa família. Deixa de ser anônimo, né? Pula para dentro do clube da evangelização, clube.cançãonova.com. A gente te espera aqui. E tem gente que gosta de conversar, de falar diretamente. Então, tem o telefone também, que é o WhatsApp, né? 12 31 86 2600. Venha fazer parte da família Canção Nova. Nossa missão é linda. É salvar almas para Deus, é evangelizar, é transformar vidas. Isso não tem como a gente medir o valor, não é? Mas se unindo a gente consegue a cada dia chegar a mais corações, restaurar famílias, restaurar pessoas. É uma obra especial demais a Canção Nova. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo o carisma Canção Nova e quem conhece também ama. E você que está chegando hoje, eu tenho certeza que você vai amar também. E amanhã a gente está de volta, né? Amanhã não, né? Amanhã é sábado, gente. Ó, tô querendo voltar aqui amanhã. Segunda-feira, se eu ver, olha, o sapo é maravilhoso. Tá também? Ah, olha que lindo, gente. Mas estamos evangelizando 24 horas, isso que é importante. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, obrigada, viu, querida? Amém, eu que agradeço. Deus até a próxima, se Deus quiser. Márcio Mendes, até amanhã não, né? Até segunda, se Deus quiser. Obrigada, Gilson. Até a próxima. Até. Sapo? E até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Deixo o meu abraço, me despedindo por Ricardo e para Maria, 34 anos de casamento, de matrimônio, lá do Rio de Janeiro. Parabéns. Um abraço para vocês. Eles estiveram aqui ontem. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. Que o meu louvor